Uma última sessão aqui, Emanuel, que chama Pinga Fogo. Pinga Fogo. Nesse Pinga Fogo, a gente tem umas perguntas mais curtinhas, é tipo bate-pronto. Tá. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você responde de bate-pronto. Aí, se quiser dar uma justificativa maior também, não tem problema, mas é o nosso Pinga Fogo. Nada comprometedor, nada constrangedor, pode ficar tranquilo. Emanuel, se você tivesse que escolher uma pessoa, jogador, técnico ou dirigente, quem é o maior destaque do futebol mineiro até aqui, em 2022? O Hulk é o jogador mais importante, que foi até contestada a sua vinda em alguns momentos, né? O Hulk deu certo. A venda do Cruzeiro para o Ronaldo Fenômeno por 400 milhões. Esse valor você acha que foi justo, foi pouco ou foi muito? Essa transação do Cruzeiro, ela não foi bem informada. Ela foi feita muito, talvez, às pressas, devido até à necessidade do momento. Foi barato. O patrimônio que o Cruzeiro tem, tudo que o Cruzeiro conquistou, né? A marca Cruzeiro. Você vê que um Botafogo, que está numa situação muito pior, o Vasco, né? Fizeram transações muito melhores. Mas enquanto estiver dando certo a parte técnica, a torcida não se incomoda para cobrar, mas eu falei aqui, sem fazer crítica ao Ronaldo, mas é um tipo assim, um pai ausente, ele tá aqui, tá desfilando lá na Espanha, porque o time dele, o Valladolid... Tá pagando promessa agora de bicicleta, tá 500 quilômetros. Tá pagando promessa. Sim, de Valladolid, né? A Santiago de Compostela. Já que a situação na Espanha foi... O Ronaldo precisa acompanhar mais esse dia a dia, esse momento do Cruzeiro. A presença dele é muito importante, ele é um nome muito forte, né? Quando ele está no Mineirão, que aparece a imagem dele no telão, a torcida fica satisfeita, né? O Ronaldo, depois que ele saiu do Cruzeiro e ficou famoso, ele deu um abandono, assim, ele não participou da vida do Cruzeiro, não foi um ex-jogador que tinha gratidão, ele teve outros caminhos e foi muito bem sucedido. Agora ele precisa também estar um pouco mais presente, né? Viajar com a delegação num jogo importante fora de Belo Horizonte, aparecer, dar uma entrevista. Como é que está o Cruzeiro nesse momento? Qual é a situação? O Cruzeiro, nesse momento, está fazendo um papel que a torcida sonha de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Não pode passar mais um ano, vai fazer um mal muito grande para o Cruzeiro. Por isso é que toda a atenção possível, eu falei que no início do nosso papo, são apenas 10 rodadas disputadas na Série B. Não dá para soltar foguete antes da hora. Nós já vimos isso 1000 vezes no futebol acontecer, de depois o time entra num processo de cobrança e contusão de jogador, suspensão de jogador. O Cruzeiro tem que ter muita calma nesse momento. Você gostaria de ver o Atlético com um modelo de SAF ou deve permanecer como associação mesmo? Eu penso que o Atlético deveria esperar um pouco mais para ver o resultado da inauguração do estádio, da venda do shopping, da diminuição do valor da dívida. O Atlético tem empreendedores, pessoas bem-sucedidas na vida particular, que estão no clube, acompanhando o clube e cobrando muito. O atleta está consciente nesse momento que precisa diminuir o valor da dívida, parar de acrescentar a cada ano mais um bom dinheiro aumentando a dívida. Por isso é que dá para esperar um pouco mais. Pode ser que o SAF seja o caminho, mas vamos esperar o que vai acontecer no Cruzeiro, no Vasco, no Botafogo, nos outros que estão partindo para essa modificação. Talvez seja esse o único caminho possível para o futebol profissional da agora para frente. Arena MRV ou Mineirão? Para o Atlético, Sim. Arena MRV.
né? Eu sempre cobrei que as pessoas que fizeram o desenho do novo Mineirão não tinham muito conhecimento da necessidade do estádio, de como funcionava o Mineirão. O pessoal que fez os projetos desconheceu aqueles que já tocavam o Mineirão há algum tempo, conheciam os problemas do Mineirão. Mineirão não precisava ter ficado fechado tanto tempo. Mineirão eliminou cabines de rádio e televisão. Por que isso? Qual foi a... Porque lá na Suíça é assim, ou na Alemanha é assim, foram copiar coisas que a FIFA impôs e que acabaram não dando certo. Um absurdo para mim é o Mineirão não ter estacionamento suficiente para a ação de futebol. Por que que o Mineirão tinha estacionamento? Foi reduzido pela metade. A população de Belo Horizonte, ela triplicou da época do Mineirão. Passamos de 1 milhão e pouco para 3 milhões e meio. E não tem metrô para o Mineirão, não tem outra saída a não ser ir de carro. Agora, consertar isso, não sei, né? Eu sempre pergunto o seguinte: para que aquela esplanada? É a minha parte mais nostálgica do antigo Mineirão. Para que aquela... Aquele entorno com árvores. Não, era outro clima, né? Aquele entorno do Mineirão E antigo. outra coisa, vou torcer agora para que esse resultado, dessa posição de privatizar o Mineirinho, isso dê resultado, porque nós assistimos aí, estou mudando um pouquinho de assunto, que uma decisão Minas e Cruzeiro em Uberlândia com o Mineirinho fechado. Sim. Fechado e abandonado. E houve uma... Está decadente, totalmente decadente. Sim. E houve uma luta, eu me lembro da imprensa ter cobrado Mineirinho o tempo todo e ter chegado a esse ponto. Com certeza. Emanuel, quem ganha o Brasileiro deste ano, a Série A? Se você perguntar para o técnico do Palmeiras, vai ser o Palmeiras, o Flamengo vai ser o Flamengo, o Atlético vai ter o Flamengo. Não, tem muitos candidatos. Eu coloco o Atlético entre os candidatos ao título, né? E tem um saudosismo aí de como o time jogava na época do Cuca, diferente do que joga agora. Nem tanto, mas o Turco tem tido problemas que o Cuca não teve, né? O Cuca teve sorte em muitos aspectos. Mas esses primeiros colocados aí, acho que eles vão permanecer aí lutando pelo título. E eu coloco o Atlético como também um candidato ao título, como o Palmeiras é candidato ao título, como poderia aparecer até um São Paulo correndo por fora, ou um Flamengo. Futebol não permite... Futurologia. Não, adivinhar, não. Então eu vou te fazer uma segunda pergunta de futurologia. Quem ganha Libertadores? Difícil também, difícil. A Libertadores é uma competição ingrata, porque a partir do momento que você chega no mata-mata, tudo pode acontecer. Você faz uma partida ruim e não consegue o resultado na volta e acaba sendo eliminado. A eliminação do Atlético pelo Palmeiras na Copa Libertadores passada foi para mim uma grande injustiça. O Atlético não perdeu um jogo e jogou melhor do que o Palmeiras nas duas partidas. Jogou a primeira e jogou a segunda. E num lance que deu um azar, tomou o gol fora de casa. E esse gol fora de casa agora não existe mais na Copa Libertadores. Então o Atlético foi a última vítima do gol sofrido em casa pelo Palmeiras. Muito difícil. O Atlético não jogou bem as primeiras partidas na Copa Libertadores da América. Não foi um time empolgante, sendo candidato. E
muita água ainda vai correr aí em termos de Copa Libertadores da América. O Palmeiras tem um time forte, um elenco muito forte. Eu estava vendo o banco do Palmeiras ontem e vendo os desfalques que o Palmeiras tinha por causa de seleção brasileira. O Palmeiras tem lenha para queimar na Copa Libertadores da América, o que talvez o Atlético não tenha tanto nesse momento, porque o turco, a prateleira do turco está menos abastecida do que a do Cuca na Copa Libertadores. Cuca, e do Abel, passado, principalmente. sim. E até do Flamengo. O Flamengo tem também um elenco muito forte. Sim. Quem que você acha que é o melhor dirigente no futebol mineiro na atualidade? Marcos Salum do América. Ó concurso. E para finalizar, você vê a seleção brasileira campeã no Catar? Ainda não. Essa resposta virá em dezembro. Eu falei antes aqui que a seleção brasileira vem de bons resultados, conseguiu apresentar novidades, caso do Rafinha, caso do Vini Júnior. A seleção brasileira tem 3 ótimos goleiros, pode escolher, né? Não sei até que ponto que o nosso treinador, o Tite, vai continuar apostando em Daniel Alves, por exemplo, né? É a melhor solução, né? De outros jogadores, Thiago Silva, que não foram bem naquele 7-1 e que estão aí na seleção aí circulando até hoje. Gostei de ver o Neymar, principalmente nesse jogo contra o Japão. Ele foi mais atuante, né? Eu penso que o Neymar tinha que dar uma parada qualquer, dar um descanso, como aconteceu com o Pelé em 70, e pensar um pouco em Copa do Mundo, porque ele está repetindo contusões. E essa bobagem de que Neymar está fazendo campanha para superar o Pelé, nem na terceira geração da família do Neymar ele vai superar o Pelé. É um negócio... Só para completar, ele está com 74 gols na seleção. Tem que ganhar... Você a 3 do Pelé. Aqui, batendo pênalti também, né? Batendo pênalti toda hora. Adversários diferentes. O Pelé tem 3 Copas do Mundo nas costas, 3 títulos, mais uma que ele disputou e não ganhou. As campanhas do Santos, 2 títulos de Copa Libertadores, 2 títulos mundiais. O Pelé é incomparável. Agora, não se tira do Neymar a condição de ser hoje, e continua sendo, o mais importante jogador do futebol brasileiro. É o craque da seleção brasileira. Então, se ele puder estar inteiro numa Copa do Mundo, motivado como ele está, vai ser muito bom, sem esquecer o Pelé.